Divine Joe, que se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito e você que já é inscrito, meu muito obrigado. Você já ouviu falar do demônio basilisco? Pois é, eu também não. Uma vez que eu assisti esse conteúdo, eu achei interessante trazer aqui no nosso canal para que possa abrir os nossos olhos espirituais e possamos ficar atentos às astutas ciladas do inimigo que tem atuado com muita força nas igrejas evangélicas, tá? Com a autorização do pastor Antônio Júnior, eu estou trazendo para vocês aqui o conteúdo no canal, para que vocês possam então entender de uma vez por todas o que significa esse tal do basilisco. Lembrando que a irmã que conta o testemunho teve uma visão poderosa e é a visão que a nossa irmã contou. A palavra de Deus testifica, então ele está em concordância com a palavra de Deus. Eu busquei algumas referências bíblicas e uma delas está em Isaías 59, versículo 5, tá? Espero que os irmãos apreciem e assistam esse conteúdo, que ele é de certa relevância para nós cristãos. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu tenho a honra de trazer aqui para vocês conhecerem uma grande amiga, mulher de Deus, a irmã Celsa. Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus para todos. Amém. Irmãos, hoje nós vamos falar aqui de um assunto muito importante, muito interessante, que eu tenho certeza a maioria de vocês não sabia sobre isso. Nós vamos falar sobre um demônio que ele atua no adultério. Sabe quando a pessoa ela fica apaixonada por alguém, mesmo sabendo que é errado? Às vezes uma pessoa casada, ela não pode ter aquele sentimento, mas de repente ela fica cega, ela fica assim encantada, como se fosse um encantamento, né? E a irmã Celsa vai contar uma experiência que ela teve. Vocês vão ficar chocados de ver como acontece isso no mundo espiritual, até que a pessoa fica totalmente enfeitiçada e ela perde a razão, sabe? Ela abandona a família, abandona filhos, toda uma vida construída na presença de Deus. E infelizmente, irmãos, a gente tem percebido que nas igrejas esse demônio, essa entidade tem atuado fortemente, sabe? Então eu vou contar, aliás, ela vai contar uma visão que Deus deu para ela uma vez e nós vamos também confirmar na palavra de Deus aqui, tá certo? E isso vai servir assim para você abrir os seus olhos e nunca cair nesse erro e também para você compartilhar com mais gente, porque tem pessoas hoje que estão caindo nesse detalhe, nesse erro grave e você pode alertá-las, tá bom? Pessoal, na mitologia e bestiários medievais, o basilisco era uma criatura lendária com características reptilianas, frequentemente descrita como uma serpente com polares extraordinários. Acredita-se que sua origem esteja na Grécia Antiga, mas relatos sobre ele se espalharam por diversas culturas ao longo da história, tá? O testemunho que a nossa irmã pretende contar aqui no canal fala exatamente dessa mitologia e esses bestiários medievais, tá? Então, as características aí prováveis desse basilisco: ele tem a aparência descrita como uma serpente com uma coroa na cabeça, mas algumas representações o retratam com patas curtas, asas ou até mesmo características de galo, como crista e cauda, tá? E os poderes desse basilisco era famoso por seus poderes mortais, que variavam de acordo com a lenda. Ele tinha um olhar petrificante. A crença mais popular era que o basilisco podia matar com o olhar, petrificando qualquer um que o fitasse diretamente. Tinha um hálito tóxico. Em algumas versões, o basilisco também exalava um hálito venenoso que podia matar ou envenenar suas vítimas. Também tinha um sangue venenoso, que também era considerado letal, podendo contaminar água e solo, tá? Uma de suas fraquezas: apesar de seus poderes formidáveis, o basilisco também tinha algumas fraquezas. O espelho: acreditava-se que o basilisco era imune ao seu próprio reflexo, então espelhos eram usados como proteção contra ele. E a Doninha era considerada a única criatura imune ao veneno do basilisco e capaz de matá-lo. O canto do galo era dito de repelir o basilisco.
A gente estava em oração, em consagração na igreja. De repente veio na minha mente o versículo: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Através desse versículo, o Espírito Santo abriu minha mente que ia me revelar algo. E eu fiquei ali oferecendo a minha mente ao Senhor, pedindo perdão pelas minhas faltas, para que Deus pudesse falar comigo. E o Espírito Santo disse para mim: olha. E eu olhava para o fundo da igreja. De repente, na parede da igreja, entrava uma serpente. Olha. Aquela serpente enorme. E ela foi entrando na igreja e balançando a cauda. E à medida que ela balançava a cauda, saía uma seta. E batia nas pessoas. E a pessoa que a seta batia dormia. Praticamente dormia. E ela foi subindo na igreja. Viu com seus olhos espirituais. Olhos espirituais. Deus foi te mostrando ali. O Senhor foi me mostrando a atuação do inimigo. E o Senhor dizia: é basilisco, demônio basilisco. Olha. Eu nunca tinha ouvido falar desse demônio. Mas eu estava estudando. Isso eu preciso dizer. Eu estava estudando batalha espiritual. Eu estava me informando sobre a batalha espiritual. Porque eu tive uma filha, 48 anos, que eu precisei... o Senhor a usou para me treinar na batalha espiritual. Só isso que eu vou dizer. Olha. O Senhor a usou para me treinar na batalha espiritual. E com isso, certo. O Senhor foi abrindo a minha mente, foi me ensinando. Certo, porque a sua filha, ela tinha convulsões e problemas de saúde. incontroláveis, dava às vezes 50, 60 convulsões por dia. Meu Deus. E depois disso tinha uma crise de nervos, que entrava a área espiritual, a área física, né? Que era a enfermidade física, mas também tinha a parte espiritual. Então, o Senhor me mostrou a atuação desse demônio, que ele ficou na frente da igreja, no meio da igreja. Do lado esquerdo ficava a banda, do lado direito ficava o coral. Certo. E ele olhava para um e olhava para o outro, até que eu pude ver, cruzando dois olhares. Você vai me perguntar como? Eu não sei te explicar. Eu sei que eu vi quatro olhos, né? Como se dois olhares se cruzando, um homem e uma mulher. E do olho da serpente, dos olhos da serpente, saía um líquido, como se fosse uma corda, e amarrava esse olhar. Olha. E aí o Senhor me disse, o espírito do encantamento, quando olha e não consegue tirar os olhos. Se fisicamente fica sem olhar, mentalmente os olhos estão lá, porque foram aprisionados. É algo que às vezes só a pessoa sabe, né? É, só a pessoa. Houve uma atração, um desejo, não houve troca de palavras? Não houve, estavam distante. Entendi. A atuação maligna foi ali. Depois se transformou em física, não é? Sim, certo. Porque aí o Senhor confirmou. Entendi. E aí então a senhora viu essa serpente, ela jogava um líquido, jogava uma maldição, um encantamento. Encantamento. E você viu um homem e uma mulher. Uma mulher. Tendo uma atração durante o culto. Isso, durante o culto. Olha, às vezes a gente acha que durante o culto, assim, não tem essa maldade, né? Não tem. E aí, e ela também ela atacava também os pastores que estavam no púlpito. Ah, é? Ela atacava e o Senhor me mostrava a reação deles. Meu Deus. Quando a seta batia, um olhava pro outro, ria, contava piada, enquanto o pregador estava pregando. Olha. Eu quero dizer assim, que não é a igreja. O Senhor me mostrou a atuação do inimigo durante um culto. Durante um culto. E eu pude perguntar a ele: Senhor, como essa serpente entrou na igreja? Olha. Como? Na igreja, na tua casa. O Espírito Santo me respondeu: pelos pecados ocultos do meu povo. Meu Deus, entendi. A brecha dos pecados ocultos do meu povo. Ele teve a liberdade de entrar. Em diferentes culturas, maldade e perigo era visto como uma criatura demoníaca, símbolo do pecado, da morte e da destruição. Tinha também o simbolismo de poder real. Sua coroa e seus poderes mortais o associavam à realeza e ao poder absoluto. Outro simbolismo era a alquimia e transformação. Na alquimia, o basilisco simbolizava a transformação e a purificação, pois se acreditava que ele nascia de um ovo de galo putrefado. Olha, então é isso que tem acontecido muitas vezes. As pessoas, sabe, irmãos, quando a pessoa assim, ela fica tão encantada pela outra, parece que ela perde a razão, né? É como se às vezes, um exemplo, uma moça se apaixona por um pastor, só que o pastor é casado. A pessoa, ela pode até ser uma pessoa de Deus, só que naquele momento ela tá tão fria, tá dando tanto espaço pro inimigo, que ela fica cegada. E ela não sabe a gravidade que pode vir aquilo, né? Isso. A consequência. Isso. E, inclusive, a senhora viu a característica da cobra, da serpente. Vi a característica dela, sim. Ela tinha um cabelo que saía das têmporas, a crista de galo. Olha. Ela tinha crista de galo. Na internet eu consegui encontrar a figura que o Senhor me mostrou. Só que a da internet está mais fina e a que eu vi era bem maior. Olha. Bem maior. E o Senhor mostrava que quando o culto está muito frio, que a gente acha, esse culto está frio, é porque tem a atuação do inimigo nele. Ah, sim. É só nós ficarmos orando e repreendendo. Entendi. Porque é sinal de que ele está ali.
Ele está causando a frieza espiritual. Entendi. Então essa visão que a senhora teve, pelo que a senhora disse, foi durante um culto que a senhora estava orando e Deus abriu a visão espiritual. Depois disso, aconteceu alguma coisa relacionada a isso? Aconteceu, que eu pedi ao Senhor para confirmar para mim, porque eu saí da igreja mal, doente, com muitas dores. Ele me mostrou uma coisa muito maligna. Entendi. Que só o conhecer aquilo, a nossa mente, o nosso intelecto, a nossa mente sente, né? Sim. Então eu cheguei na minha casa, passei o dia em oração e jejum, pedindo ao Senhor para confirmar se aquilo era do Senhor ou se era de mim mesmo. Entendi. Lembrando que a senhora nunca tinha ouvido falar Nunca desse nome, aí cheguei em casa, não tinha visto nada parecido. Olhei a Barça, que é a enciclopédia Barça. Sei, porque faz muitos anos que... Foi muitos anos. E o dicionário que eu tenho em casa até hoje, que o meu esposo trouxe de Portugal, esse dicionário ele tem tudo, e eu fui procurar e ali estava: serpente venenosa que mata com os olhos. Meu Deus. Então confirmou a visão que a senhora teve. A visão e aquilo que o Espírito Santo me deu do nome da serpente. Entendi. Olha. E na segunda-feira chegou uma irmã na minha casa desesperada, chorando, falando que tinha acontecido uma coisa com ela e que ela não estava entendendo, que tinha um irmão apaixonado por ela, convidando ela para fugir, ela casada com 2 filhos, ele casado com 2 filhos. Entendi. E o Senhor tinha me dado a direção de que esse demônio só sai com jejum e oração. Infelizmente, eu falei para ela, me ofereci para ajudá-la, para ficar liberta. Mas infelizmente, eu não sei hoje onde ela anda. E ela não aceitou na época, aconteceu um fato muito triste com ela. Olha. Mas o Deus tem feito a obra em outros canais. Sei. Tem um casal que estava acontecendo isso, nós oramos dessa forma, e o Senhor, eles vieram depois de 5 meses, eles já estavam na igreja bem, e mais algum tempo depois estavam dirigindo um grupo de casais. Glória a Deus. Glória a Deus, para a honra e glória do nome do Senhor. Então, foi no sábado, né? O senhor tinha me falado agora mesmo, que aconteceu essa visão. Na segunda, Confirma. uma irmã relatou que realmente o moço estava apaixonado por ela estava apaixonada por ele, só que o moço era casado. Casado com 2 filhos e ela casada com 2 filhos. Ela casada também, meu Deus. Então, irmãos, realmente é uma batalha muito forte, né? Batalha espiritual, não é brincadeira. E depois desse relato que ela me trouxe, eu acredito que você também não sabia sobre isso. Eu espero que abra os seus olhos, né? Porque às vezes a gente acha que essas coisas não acontecem perto de nós ou na nossa casa. E não é, irmãos. Aquele que está de pé, vigie para que não caia. Então tome muito cuidado com os olhares, né? Porque, pelo que a irmã relatou, eles nem trocaram palavras, mas o olhar, né? Trouxe aquele despertamento, sabe? Tipo assim, nossa, eu nunca tinha reparado, aquela pessoa é atraente, aquela pessoa é bonita, né? São os ovos. São os ovos. Aí, ó. Os ovos da serpente, que realmente aqui está dizendo que o que comer dos ovos deles morrerá. E apertando-os, sai deles uma víbora. Meu Deus. Então, eu quero dar um conselho para as irmãs, para os lares que estão tendo essa divisão. Mulheres, nós somos guerreiras. E nós temos a força do Senhor conosco. Não desanime. Não desanime. Se tu estás passando por uma luta semelhante, se você sabe que o teu esposo está passando por uma luta semelhante, ore. Você já sabe como orar agora. Repreendendo ovos de basilisco, e o Senhor vai te dar vitória e espírito do encantamento. Em nome de Jesus. Porque o inimigo que ele faz é encantar. Ele faz encantar. E depois do encantar, ele entra com o laçar. Primeiro ele encanta, depois ele joga o laço. E é no jogar o laço que está o perigo. Entendi. Porque tem pessoas que aceitam o laço e ficam presas. Mas o nosso Deus é um Deus tão poderoso, tão maravilhoso, Amém. que ele nos ajuda a nos libertar. Se o seu lar está balançando, firma o teu pensamento no Senhor. Ele está pronto para te ouvir, ele está pronto para te ajudar. Se você tem filhos, mais forte tu és ainda, a lutar por eles, porque eles são herança do Senhor. Ah, mas eu não sei o que está acontecendo. Olha, a palavra do Senhor, lá em 1 Coríntios 4:5, está escrito assim: nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha e traga o oculto das trevas. Então virá a tua luz. Então, irmãs, ore, peça ao Senhor para te ajudar, para te dar direção de como orar, sabe? E o Senhor é poderoso para te ensinar. É isso que eu quero te dizer. Ele é poderoso para quebrar todo encantamento, todo laço. Ele é muito mais forte do que basilisco. Muito, 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 muito mais. Sem comparação. Então, o lar comece a tomar posse. Ou tome posse da tua felicidade. Aleluia. E que em cada alvorecer do novo dia, o amor entre você e seu esposo possam aumentar dia a dia. É o meu desejo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmã, você pode fazer uma oração pra gente? Porque eu creio que o Espírito Santo já começou a tocar forte ali em muitas pessoas. E que Deus possa fortalecer, né, essa irmã em favor do seu casamento, que você seja revestido de autoridade. E que Deus também possa abrir os olhos, se houver alguém encantado, né, que está assim, enfeitiçado pelo inimigo,
Eu creio no poder da oração. Você pode orar agora pelo seu esposo, que talvez está caindo nesse laço do inimigo, ou pela sua esposa também, porque infelizmente tem muitas mulheres hoje caindo nesse laço. Verdade, verdade. Então vamos fazer essa oração, a senhora, né, ora, e depois, irmãos, não se esqueça, vamos enviar essa mensagem para quantas pessoas na igreja, né, não só na igreja, mas precisam ouvir uma palavra dessa, e às vezes já estão desistindo do casamento, sendo que às vezes, se repreender o demônio, a pessoa vai cair em si, e ela vai ver a grande besteira que ela está fazendo, tá certo? Então vamos orar. Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui na tua presença. Eu quero te louvar, Senhor. Pequenina eu sou, mas tu és grande. Obrigado, Senhor, por essa revelação que o Senhor tem nos dado. Obrigado pelos casamentos que o Senhor tem curado, Pai. Tem quebrado toda a atuação de basilisco e do espírito de encantamento. Eu te louvo por eles, Pai. Agora eu quero te pedir, Senhor Jesus. Tu és o Senhor dos senhores. Tu és o Senhor dos exércitos. E é a ti que nós clamamos, Senhor. Eu sei que tu podes visitar cada lar agora, Pai. Cada lar onde houver uma dissensão, uma separação, uma discórdia, em nome de Jesus, que tu possas visitar agora. Em nome de Jesus, nós quebramos a força do inimigo. Em nome de Jesus, tu ensinaste, Senhor, para manietarmos o valente. Nós manietamos agora todo espírito de adultério, todo espírito de encantamento. Sejam agora neutralizados, manietados em todos os lares que estiver agindo agora, paralisados em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai querido, nós clamamos pelas crianças, Senhor, pelos filhos, Pai, que são a tua herança. Coloca no coração dos pais a importância, Senhor, do bem-estar dos filhos, da felicidade dos filhos. Pai, em nome de Jesus, consagrei minha vida a Ti pelos Teus pequeninos. É por eles que eu clamo, Senhor. Ah, Senhor, dê um lar de paz, dê um lar de alegria. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Paizinho querido, circula esta terra, onde esse vídeo chegar, que o Senhor possa estar atuando, Senhor, atuando, Pai, e destruindo, Senhor, aquilo que o inimigo tem feito, que todo laço do passarinheiro seja desfeito agora dos lares, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que a tua paz, Senhor, que excede a todo entendimento, venha alcançar, Pai. E é no nome do Senhor Jesus que eu quero declarar, Senhor, para que todos sejam como Tu és, Senhor, com o Pai, assim os casais sejam um só em Ti, em nome de Jesus. Que a bênção da unidade chegue a cada coração e a cada lar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor está me dando. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amém, Senhor.